Levíticos capítulo 6, versículo 13. Preste atenção o que diz a Bíblia. O fogo arderá continuamente. Só um momento. A Bíblia está dizendo que o meu coração tem que estar em chamas. O fogo tem que arder só aos domingos? É isso? Não. O que a Bíblia diz? Que o fogo tem que arder continuamente. Ou seja, sobre o altar que é o meu e o teu coração, jamais deve ser apagado. Diga um glória a Deus. Diga aleluia. Vamos repetir todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Glória a Deus, aleluia. Agora eu quero que você projete aí, por favor. É a Larissa que está lá. E você abra a sua Bíblia, vai para o capítulo 24. Você já vai sentar já, só enquanto nós lemos a Bíblia em reverência à palavra do Senhor. Levítico 24. A Bíblia diz assim, nós vamos ler do 1 ao 4. O Senhor falou a Moisés e disse: ordena. Isso é uma ordem. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de olivas esmagadas. Para o quê? Para o candelabro, para que nele haja o quê? Uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda, ali diante do Senhor. E do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente à arca da aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Sabe o que significa decreto perpétuo? Para sempre. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro, na presença de Deus, o Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, e você vai pedir a revelação divina do Espírito Santo dessa palavra para você. E você vai dizer: Senhor, começa a aquecer o meu coração. Começa, Senhor, a Deus amado, trazer essa chama sobre as cinzas, ó Pai, que está o meu coração. Deus, no nome de Jesus Cristo, eis aqui a sua igreja, Pai. Eis aqui uma igreja que queima na sua presença. Senhor, ó Deus amado, a direção que o Senhor traz para nós essa noite é que essa chama permaneça, Senhor, que essa chama se mantenha acesa, Senhor, de forma que nós não venhamos deixar essa chama se apagar. Fale com cada pessoa que está aqui, toque em quem o Senhor quiser tocar, Senhor, e opera sinais e maravilhas no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Jesus Cristo, amém. Toma o seu lugar. Queridos, eu gosto de falar, você já me ouviu falar 1 milhão de vezes isso. Eu aprendo mais com quem erra do que com quem acerta. Você fala assim: pastor, isso é muito estranho. Não, mas o que eu quero dizer para você é que eu sempre estou mais atento àquelas pessoas que passaram por lugares, fizeram algo errado e caíram. Então eu olho para elas e digo: isso eu não posso fazer. Eu não posso ir por esse caminho. E se nós aplicarmos isso, se nós tomarmos uma decisão de que nós devemos estarmos todo momento alertas, em todo momento atentos, nós não vamos deixar com que a frieza venha tomar conta do nosso coração. Mesmo
quando nós passamos pelas estações da vida, porque você sabe as estações natural deste planeta, a primavera, o verão, o outono, inverno. Você não tem a todo momento o calor. Existem estações que está aquele calor, mas existem estações onde está o tempo ameno e outras vezes tempos frios. E você sabia que isso também acaba acontecendo de alguma forma na nossa vida espiritual? Tem hora que parece que nós estamos tomados por aquela presença, por aquele fogo, amamos o Senhor e estamos como no começo da nossa conversão. Eu gosto de falar, querido, você se lembra quando você se converteu? Eu me lembro quando eu me converti, querido. Que coisa linda, porque eu queria falar tanto de Jesus, mas tanto de Jesus, eu não parava de falar. Eu estava compartilhando com uma missionária, pastor Daniel não está aqui hoje, mas ele se lembra, ele estava comigo na igreja. Eu falava assim, eu me reuni com o Diego, com alguns jovens, e eu falei assim, eu quero pregar a palavra, e nós vamos sair para pregar pela madrugada. Eles falaram, mas você está louco, por que pela madrugada? Eu falei, porque nós vamos entrar nas favelas, e vamos falar do amor de Jesus para os bandidos. Eles falaram, mas sempre de madrugada. Eu falei, mas que hora que eles estão na rua? O trabalhador vai estar dormindo. E eu saí igual um maluco pelas favelas, entregando folheto, que naquela época funcionava a questão do folheto. Hoje em dia não funciona mais, por isso nós usamos as nossas casas de milagres, amém, queridos? Mas eu saía porque eu queria passar aquele calor, aquele fervor. Querido, nós precisamos tomar decisões na nossa vida, de como nós queremos nos manter perante o Senhor. Isso é uma questão de escolha e de obediência, porque a palavra do Senhor diz que esse fogo não pode se apagar. A chama deve queimar constantemente sobre o altar e ela não pode se apagar. A função de apagar ou de manter acesa era do sacerdote. O sacerdote tinha que ir todas as manhãs e colocar lenha sobre aquele fogo, para que aquele fogo não se apagasse. E assim também é a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que hoje nós somos reinos e sacerdotes. Nós temos uma função, mantermos essa chama queimando no nosso coração. E como fazer isso, pastor? Como manter essa chama acesa? Eu digo sempre, gosto de falar que essa chama, esse fogo que queima no nosso coração, a Bíblia diz e dá o nome de primeiro amor. O primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele fogo que consome sem parar. É aquela paixão. O primeiro amor, você pode associar ele a uma paixão. Ele é diferente. A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 13, que o amor, ele vai permanecer. O amor, às vezes, ele permanece. Às vezes uma pessoa não está se dando muito bem com a outra, mas ela ama aquela pessoa. Um casal, às vezes ele está em briga, mas ele ama aquela pessoa. Mas às vezes a paixão do relacionamento se esfriou. Paixão é diferente de amor. A Bíblia diz que o amor, ele vai permanecer. Mas a Bíblia diz, querido, que o desejo de Deus é que nós não venhamos somente ter amor no nosso coração, mas tenhamos uma paixão queimando constantemente a todo momento. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Precisamos manter essa chama acesa do nosso coração. Por isso, se você ler, e eu quero agora que você abra sua Bíblia, vá para Apocalipse, no capítulo de número 2, você vai ver que isso é uma das coisas que o Senhor condena uma das igrejas de Apocalipse. Se você olhar a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja relatada no livro de Apocalipse, olha só como Deus cobra isso dessa igreja. Uma coisa é certa, nós precisamos de uma reflexão de como nós estamos. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Apocalipse, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro.
conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Presta atenção no versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Uau! Olha só, querido, que palavra poderosa, porque o que Deus está cobrando dessa igreja? Queridos, essa igreja aqui é uma igreja que qualquer pastor queria pastorear ela, acredite nisso, porque a palavra do Senhor diz o quê? Eu conheço as tuas obras. O Senhor está olhando o que está acontecendo na igreja, e Ele diz assim, ó, eu sei do seu trabalho árduo. Era uma igreja que ficava parada, que não fazia nada para Deus? Não, porque a Bíblia diz que o Senhor estava olhando para o trabalho que eles estavam fazendo, e esse trabalho não era qualquer trabalho. Talvez eles faziam trabalho de evangelismo, talvez eles faziam trabalhos sociais dentro da igreja. Ele via que as pessoas ajudavam na comunidade, as pessoas mesmo limpavam a igreja, as pessoas talvez até davam donativos ajudando outras pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus também olha a perseverança, e que eles não podiam nem tolerar pessoas más. Olha que coisa tremenda. Eles não toleravam pessoas más, e aquelas que se declaravam apóstolos, e na verdade era mentira, não eram apóstolos. Então era uma igreja madura, era uma igreja inteligente, era uma igreja bíblica. Qualquer pastor queria pastorear esse tipo de igreja, sim ou não? Mas existe algo que Deus estava procurando e não estava achando nessa igreja. Essa igreja se tornou uma igreja fria. Essa igreja se tornou uma igreja sem sabor perante o Senhor. Ele diz, tudo isso vocês têm feito, e feito com muito amor, está tudo certo, mas vocês perderam algo. Vocês perderam a chama, vocês perderam o primeiro amor. Querido, se hoje Deus tivesse um veredito, ou um diagnóstico sobre a sua vida, que diagnóstico seria? Qual estação você estaria vivendo hoje? Se Deus estivesse falando com você pessoalmente nessa noite, sobre as estações que você está vivendo, qual temperatura você está espiritualmente, o que Deus falaria para ti, o que Deus falaria para mim essa noite? Qual seria o diagnóstico de Deus? Será que nós estaríamos encaixados aqui como essa igreja de Éfeso? Senhor, eu trabalho, Senhor, eu oro pelas pessoas, Senhor, eu até vou na casa de milagres, Senhor, eu vou aos domingos à igreja, Senhor, eu tenho cumprido e dado o meu dízimo ao Senhor. Porque muitas vezes nós somos como o jovem rico. Ele se apresenta para Deus, para Jesus, e diz, Jesus, o que ele fazer para ele dar a vida eterna? Jesus diz, olha, você tem que cumprir os mandamentos de Moisés, honra o teu pai, honra a tua mãe. Ele fala, não, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus vai mais profundo e diz assim, não, mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Sabe o que o Senhor diz? Porque a chama de amor, de ajudar e de compaixão pelos outros estava frio, havia um coração endurecido. Como está o nosso coração? É isso que Deus quer saber. Como está o meu, como está o seu coração? Como está a nossa paixão por Deus? Porque a nossa vida, o nosso futuro depende da vida que nós levamos perante o Senhor. Nós vemos aqui, você leu comigo, que a responsabilidade de manter a chama era do sacerdote.
O Senhor diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas não é Deus que faz isso. Quem faz isso sou eu e é você. Manter essa chama acesa depende de mim e depende de você. Você se assustou? Se tivesse alguém dormindo no culto, acordou agora. Obrigado, Senhor. Você está aceso? Ou a bombinha lá fora que dá? Nessa noite eu quero observar a importância de nós nos mantermos acesos perante o Senhor. Precisamos queimar perante a presença de Deus. Queridos, Deus quando se apresenta para Moisés, você vê a forma que Deus se apresenta a Moisés? Porque se você olhar a história de Moisés, querido, Moisés, ele aos 40 anos de idade, a palavra do Senhor diz que ele sai do Egito. Mas ele não começa o ministério dele com 40 anos, porque com 40 anos Deus leva ele para o deserto. Tem hora que Deus precisa nos levar para um deserto para ver se a chama acende novamente, porque, querido, o diabo não trabalha na nossa vida somente em momentos, trazendo momentos de luta e dificuldade. Muitas vezes ele trabalha no momento de conforto. Tudo que ele precisa fazer é parar você. Ele não precisa te encher de problema. Muitas vezes ele pode te dar entretenimento. Ele pode te encher de entretenimento para que você fique ocupado o suficiente para não perturbá-lo, para não estar queimando na presença de Deus. Porque se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é alguém que queima na presença de Deus. Eu gosto sempre de falar de algo. Nós temos que ser um fogão quente. Fogão frio, fogão quente. Fogão frio, fogão quente. Beelzebu, o príncipe das moscas, os seus demônios, Satanás enviando seus demônios, e ele vem aqui no fogão frio. O demônio vem e, através da mosca, pousa. Ele consegue pousar. Mas se uma mosca vier voando e esse fogão estiver em chamas, quando ela chegar perto, o que ela vai fazer? Ela vai voltar. Não é diferente que o inimigo, quando ele chega perto de um homem ou de uma mulher que está queimando, que está cheio do fogo de Deus na sua vida. Ele olha um homem e uma mulher que busca a presença de Deus, que ora, que lê a Bíblia. Um homem e uma mulher que adora a Deus todos os dias. Quando o inimigo quer se aproximar, ele sente aquele fogo e ele sai de perto daquela pessoa. Como manter então, pastor, essa chama acesa? Como eu faço isso? Como eu me mantenho aceso diante de Deus? Porque as lutas talvez tenham apagado você. Talvez o entretenimento tenha apagado você. Quantas pessoas talvez não estão aqui nessa reunião hoje à noite, porque aproveitaram a tarde de sol, de calor, para passear, para curtir uma festa, e se esqueceram de estar na presença de Deus. Quantas pessoas têm aberto mão da presença de Deus, porque dizem: eu estou cansado, eu estou ocupado demais, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não vão buscar a presença de Deus. Tem tempo para tudo, tem tempo para televisão, tem tempo para novela, tem tempo para Facebook, tem tempo para twittar, tem tempo para o Instagram, ele tem tempo para tudo, mas ele não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. E por conta disso, o esfriamento vai vindo, e ele vai se tornando religioso apenas. Religioso. Ele não aceita os passos dos apóstolos. Ele até trabalha na igreja o dia que tem que fazer trabalho. Ele até cumpre as suas obrigações dominicais. Mas dentro dele há uma frieza, há um vazio. Porque Deus não está em chamas no seu coração. Deus quer nos despertar.
dizendo: eu preciso que vocês estejam cheios do fogo, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos o quê? Ser cheios do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos sermos fervorosos no nosso espírito. Como manter? Nós temos que entender, querido, que essa chama sempre estará relacionada à forma como eu vejo, ou seja, a chama está relacionada com a minha visão. Querido, se você não tiver uma visão espiritual, se você não tiver um entendimento, quando eu falo de visão espiritual, estou falando de algo revelado, algo de Deus, onde você consegue se enxergar e enxergar o que Deus quer para você. Olha só que coisa terrível. Samuel capítulo 3, abra comigo Samuel capítulo 3, ou projeto por favor, 1 Samuel capítulo 3. Olha só, a palavra do Senhor diz o que em 1 Samuel no capítulo de número 3? Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sobre a direção de Eli. Naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Olha só que coisa terrível. E certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando o quê? Tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no lugar de costume. Samuel dormia onde? Aonde Samuel dormia? Na tenda sagrada. Samuel dormia na tenda sagrada, de onde ficava o quê? A Arca da Aliança. O que tipifica a Arca da Aliança na palavra de Deus? Presença de Deus. Olha a diferença, um sacerdote, a Bíblia diz que os seus olhos, a sua visão já estava se fechando, ele já estava cego. E a Bíblia diz que ele estava o quê? Dormindo. Enquanto Samuel estava onde? Na tenda sagrada, junto com a presença, a Arca da Aliança. Por que será que Deus fala com Samuel e não fala com um sacerdote Eli? A palavra do Senhor diz que naquela época, querido, a palavra do Senhor já era rara, as visões tinham se escasseado, porque havia frieza, não havia voz de Deus mais nas igrejas. E quantos lugares você vai, os templos estão até cheios, mas não existe nada de Deus. Não existe presença de Deus, não existe manifestações de Deus, porque estão nessa mesma condição aqui. Duas coisas importantes: os olhos de Eli já estavam se escurecendo. Querido, isso mostra a visão espiritual. Se nós não tomarmos cuidado, a nossa visão espiritual começa a se fechar. Nós começamos a nos tornarmos críticos. Nós começamos a olhar as coisas de Deus, nós não precisamos de tanta santidade. Eu não preciso ir todos os domingos para a igreja, eu não preciso ler todos os dias, eu não preciso orar todos os dias. Afinal de contas, eu adoro um Deus de graça, eu já estou salvo. Quando nós não temos visão espiritual, nossos olhos começam a se fechar, Deus para de falar conosco. Deus já não estava mais falando, então o Senhor começa a falar: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel vai o quê? Até ele fala: meu Senhor, fala, o que o Senhor está precisando? Ele fala: não te chamei. Vai deitar, menino. O menino foi deitar, daqui a pouco: Samuel. Ele vai até ele e fala: meu Senhor, o que o Senhor precisa? Não te chamei, vai deitar, menino. 3 vezes, até que o sacerdote Eli se lembrou: puxa, eu já ouvi essa voz. Vem aqui, ó. Se você ouvir essa voz, diga assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Querido, eu imagino a tristeza do coração daquele sacerdote. Quanto tempo faz que Deus não fala com você? Qual é a sua condição hoje?
Você tem escutado a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Porque Samuel estava crescendo ali. Você sabe que ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas ali ele era um menino. A palavra do Senhor diz que ele era um menino. E o menino Samuel crescia. Ele estava crescendo. Por que ele crescia? Porque ele estava na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós crescemos. Mas do outro lado, alguém que os olhos estão se fechando, já se acostumou, não havia palavra de Deus, ele não fez nada para que houvesse palavra de Deus. Querido, nós não podemos nos conformar se não há uma palavra de Deus para você. Você não pode ficar quieto, você tem que jejuar, você tem que orar e dizer: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu não vou sair daqui sem uma palavra. E todas as vezes que você pedir para Deus, Deus vai te dar uma palavra. Quem crê nisso, diga amém, querido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Eu sempre uso a Bíblia para falar com Deus. Toda vez que eu falo: Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que se eu clamar o Senhor vai responder. Já peguei Deus na própria palavra dele, no bom sentido, né? Senhor, essa é a minha garantia, a tua palavra é a minha garantia. Eu preciso de uma palavra do Senhor. Use isso. Use a palavra de Deus. Mas esse homem aqui já estava o quê? Acostumado, os olhos dele já estavam fechados, já tinha escurecido. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que a luz ainda, olha só versículo 3, projeta o versículo 3, 1 Samuel 3,3. Samuel dormia na tenda sagrada do Senhor, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus, o que estava ainda? Acesa. Ainda há esperança, amém, querido? A lâmpada de Deus ainda está acesa. Sabe o que aconteceu? Deus ainda não deixou apagar. Deus ainda não deixou apagar a lâmpada sobre a Europa. Existem luzes no mundo que Deus vai levar para lá, para iluminar aquele lugar. E a Bíblia diz que a luz ainda estava acesa. Sabe o que acontece? Deus ainda está fazendo as coisas acontecerem. Mas Deus precisa de pessoas, o quê? Queimando. Ele nos compara a uma candeia, querido. Ele nos compara, querido, a uma cidade que está iluminada. Ela não tem como se esconder. Quando se acende uma candeia, querido, a trevas tem que ir embora. E Deus diz que nós somos luz deste mundo. Naquela época não tinha esse tipo de luz. Você sabe, ela era pela candeia. E tinha que ter o quê? O óleo. Por isso que nós vemos o quê? Em Deuteronômio, em Levítico. Foi Levítico que nós vemos 24. A palavra do Senhor diz o que? Olha que coisa tremenda. Na palavra do Senhor, o Senhor falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel que me tragam azeite puro, esmagadas para o quê? Para o candelabro. Querido, sabe o que Deus está falando? Azeitonas esmagadas. Azeitonas esmagadas, ou seja, o azeite puro, porque é o óleo, representa o óleo, uma unção. O candelabro só vai estar aceso se houver unção, se houver óleo fresco na sua vida. Sabe como você busca óleo fresco? Quando você vai para a presença de Deus. Quando você vai para a presença de Deus. Por isso que o Senhor olha para aquela igreja de Éfeso e fala o quê? Eu tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Feche seus olhos. Fala para o Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, eu quero que o Senhor traga no meu espírito onde eu caí. Onde foi que eu parei de orar, de ler, de ter um momento secreto contigo? Lembra-te de onde você caiu, querido. Diga para ele: eu quero acender a chama daquele primeiro amor. Peça para Deus: Senhor, eu quero essa chama.
Eu não abro mão dessa chama. Uma coisa é certa, querido, no reino de Deus, as coisas estão acontecendo mesmo quando seus olhos naturais não estão vendo. Deus está fazendo sim as coisas acontecerem, e você precisa crer nisso. Abra seus olhos agora. O Espírito Santo fez você lembrar, e agora tudo que você vai fazer é se levantar novamente, porque Ele diz: lembra-te de onde caíste. Se você estava caído, você tem que se levantar, e você vai se levantar com a ajuda do Espírito Santo. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Projeta Isaías para mim, por favor. Isaías capítulo 54. Olha só que coisa linda e tremenda. Quero ler do 1 ao 3, nós já estamos encerrando. Olha só, Isaías 54. A Bíblia diz assim, do 1 ao 3: entoa alegre canto, ó estéril que nunca teve um filho, para criar e romper, pois em canto brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores de parto, porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara o Senhor. Alarga o espaço da sua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. Olha só, a Bíblia diz: entoa um alegre canto, ó estéril. A Bíblia está falando de esterilidade. A Bíblia está falando de pessoas que pararam de gerar, ou que nunca geraram, nunca tiveram uma experiência. Talvez você esteja aqui essa noite e ainda não teve uma experiência genuína com Deus. Talvez você não tenha visto as coisas fluírem na sua vida. Você não tem gerado. Você tem se sentido paralisado. Você não tem se sentido como gostaria de estar na presença de Deus. A Bíblia diz, sabe o que você tem que fazer? Começar a cantar. A Bíblia diz: cante, ó estéril. Você que nunca tem filho, irrompe com cântico, brada com júbilo. Você que jamais sentiu dores de parto, porque os filhos, você terá mais filhos do que aquelas que já experimentaram um dia, declara o Senhor. Alarga as suas tendas. Oh querido, Ana era uma mulher estéril, não se conformava em viver aquela vida de esterilidade. Não se conforme em viver essa vida de esterilidade. Sabe por quê? Porque Ana era estéril, mas a Bíblia diz que ela ia no templo, a mãe deste homem, Samuel, todos os dias ali no templo, e ela lutava, ela irrompia, dizendo: Senhor, eu preciso de um filho, eu preciso de um filho. Deus está procurando homens e mulheres inconformados. Sabe por que Deus deu a Escócia para John Knox? Porque John Knox, ele declarava algo maravilhoso perante o Senhor: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me filhos espirituais. Sabe por quê? Porque ele não se conformava com esterilidade. Querido, o que Deus quer é que nós mantenhamos essa chama acesa e que não nos conformamos com frieza, que nós não nos conformamos com esse mundanismo tentando entrar para dentro da igreja, que nós não venhamos nos conformar com a vida fria, afastada de Deus, e que não ler a Bíblia se torne algo normal para você, e que não orar mais se torne algo normal para você, e que você perder o respeito pelas coisas de Deus se torne algo normal para você. Quem está entendendo isso, diga amém, querido. Ana não se conformava. Ana era estéril até um dia que ela lutou, dizendo: Senhor, eu quero, e se o Senhor me der, eu vou dar para Ti, eu vou dar para Ti, eu vou dar para Ti. Ana rompe, porque ela não se conformava, e você não pode se conformar. Sabe o que você tem que fazer? Se você quer manter a chama acesa, cante ao Senhor. Porque a Bíblia diz: cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, cante, abra sua boca e cante, querido. Sabe por quê? Todos nós precisamos ter uma trilha sonora que nos liga perante o Senhor.
Todos nós temos uma música referencial na nossa vida. Existem cânticos da parte de Deus que quando você cantar, você vai lembrar de momentos maravilhosos que você viveu lá atrás com Deus. Já aconteceu isso com você? Tem cânticos que marcam a nossa vida. Quem aqui não conhece a música do Titanic? Quem aqui não conhece a música do filme do Tubarão? Né? Começa a cantar aqui. Você já falou o quê? Você associa com o quê? Tubarão. Quando começa aquela mulher lá na ponta do navio cantando, você já associa ao Titanic. E tem música espiritual. Tem música que eu me lembro que se eu escutar hoje, por exemplo, tem uma música da Alda Célia, nem sei se a Alda Célia ainda canta aí, mas que eu me lembro do quando eu me encontrava com a minha esposa. Se eu escutar hoje, sabe o que vai vir na minha cabeça? Quando eu ia me encontrar com ela. Porque existem músicas que marcam a nossa vida. Se você quer manter a chama acesa, cante. Por isso Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam adorando ao Senhor. Talvez todos os momentos que Paulo passasse por dificuldade, ele ia se lembrar daquele momento que mesmo com as suas costas marcadas em carne viva, ele adorava ao Senhor e cantava, alimentando a chama do seu coração. Ele sabia que Deus viria com a resposta. Ele sabia que Deus viria com a resposta. Querido, você precisa cantar, porque o lugar da sua celebração é o lugar onde você vai romper. Se você começar a adorar, se você começar a glorificar, aquilo vai virar um marco na sua vida. Você vai começar a romper daquele momento. Existem cânticos que se eu cantar aqui você vai lembrar. Sabe o que você vai lembrar? De quando nós começamos essa igreja. Se eu começar a cantar aqui, ó, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar. Quem começou comigo? Vamos lá. Vamos lá. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ouvir. E agora, Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Você não se lembra de quando nós começamos a igreja? Nós não tínhamos guitarra, nós não tínhamos bateria, nós não tínhamos baixo, não tínhamos nada, violão, mas nós tínhamos a nossa voz para adorar esse cântico ao Senhor. E quando nós cantamos esse louvor, você vai lembrar lá de quando nós começamos lá atrás da nossa história, porque nós éramos estéreis naquela época, mas nós começamos a cantar e Deus começou a frutificar e a gerar filhos para nós. E eu digo para você, mulher, homem que está aqui, comece a adorar a Deus. Mantenha essa chama acesa a todos os dias da sua vida. Cante, adore, alarga as suas tendas. Deus está procurando homens e mulheres que estejam queimando. Lembre-se, Mateus 25 fala da parábola das 10 virgens, e a Bíblia diz que haviam 10 virgens. Está falando da sua igreja, não está falando de quem não é crente, porque a Bíblia diz virgens, não está falando de prostitutas.
E a Bíblia diz que 50% delas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Muito forte essa palavra, loucas. Por que loucas? Porque a Bíblia diz que elas não tinham azeite sobrando. Não queimavam. Quem não tem azeite sobrando, para de queimar. Quem não tem azeite queimando, querido, vai estar desatento quando o noivo chegar, porque a Bíblia diz o quê? Que à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. E elas pularam, todas elas pularam, a Bíblia diz. Pularam. Mas 5 que não tinham óleo queriam entrar em desespero, pedindo óleo para outras que tinham reserva. Querido, se o noivo voltar hoje, como ele vai te encontrar? Se o noivo voltar hoje, ele vai achar óleo sobrando na sua vida? Ele vai ver você queimando na presença de Deus? Ou ele vai achar somente gelo guardado na sua geladeira? Vamos ficar em pé. Essa noite nós temos uma rica oportunidade. Nós temos uma rica oportunidade de deixar essa chama queimar no nosso coração, de deixar essa presença reacender em nós. Reacender em nós. E eu quero convidar você, preste atenção. Nós vamos adorar ao Senhor, porque a Bíblia diz que em momento de esterilidade nós devemos cantar. Sabe o que a palavra do Senhor também diz nesse texto? Alarga as suas tendas. Mas Senhor, eu estou estéril, como que eu vou alargar a tenda? Sabe por que ele está falando alarga a tenda? Porque você vai ter filho. Querido, você já experimentou morar num quartinho, só que você vai ter filho. O que você tem que fazer? Alargar a tenda. E quando você recebe a notícia que você vai alargar a tenda, quando você recebe a notícia que você vai gerar, você faz o quê? Mamãe que está aqui, você começa a preparar o quarto. Você começa a pintar o quarto. Você começa a enfeitar o quarto. Porque você sabe que você vai ter um filho. Você vai gerar, você deixou de ser estéril. Sabe o que Deus está querendo dizer? Ele quer restaurar a sua visão, para que você comece a largar suas tendas espirituais, e você já comece a olhar os filhos que você vai gerar. Porque todo aquele que está queimando na presença de Deus gera filhos para Deus. Todo aquele que está queimando na presença de Deus, Deus abençoa a vida dele, ele prospera, ele cresce, Deus abençoa ele, porque ele está queimando na presença de Deus. A Bíblia diz que achei a Davi, Salmo 89, a Bíblia diz: achei a Davi, o meu servo, e com o meu santo óleo ungi. Olha, querido, achei a Davi. Deus está procurando homens e mulheres essa noite que queimam na presença de Deus. E eu quero que você queime, e que você mantenha uma chama poderosa de Deus acesa na sua vida. E se você quer queimar e manter essa chama, se você está sentindo que está com a chama precisando de um reavivamento na sua vida, as cinzas, você até tem fogo. Sabe por quê? Hoje eu fiz um churrasco na minha casa. Se eu for lá agora, sabe o que vai acontecer? Vai ter cinzas por cima daquelas brasas de fogo. Muitas vezes nós deixamos as cinzas cobrir a brasa. Os problemas, as lutas, a frieza, a incredulidade. E aí Deus precisa mandar o que? O vento. Se você soprar, aquela cinza vai embora e a chama se acende novamente. E Deus quer soprar, trazer um vento sobre a sua vida. Por isso que em Pentecostes veio como um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Se você quer chama de Deus, vem aqui na frente que eu quero orar por você.